Então, vamos nessa. Vamos conhecer como é que eles são. O que se tem a dizer primeiro em um texto monográfico, então? Né? Devemos dizer tudo o que fizemos na nossa pesquisa, a fim de que o leitor compreenda o que fizemos e por que o fizemos. O que é um texto monográfico, então? Já que eu tenho que dizer alguma coisa num tipo de texto, né? O Wise diz que é o trabalho escrito acerca de determinado ponto da história, da arte, da ciência, sobre uma pessoa ou região. É de chorar, né? Porque a gente olha isso e diz, como é que eu vou fazer isso? É muito amplo essa definição, é uma definição, obviamente, que vai pegar até quase todas as áreas. Mas Lakatos e Marconi, eles dizem que é um estudo sobre um tema específico, que vocês há pouco, com a professora Irete, viram, ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece à rigorosa metodologia. Então, nós já sabemos algumas coisas aqui, né? Primeiro é que nós temos um tema. O que nós vamos dizer? Nós vamos falar sobre um tema. Certo? Por que nós vamos fazer isso? Porque tem uma finalidade. Agora, a pergunta mais importante da pesquisa é como eu vou fazer isso. Porque isso é metodologia e isso eu tenho que dizer para validar se é correto ou não é correto o trabalho científico que eu fiz. Por favor. Muito bem. Assim, para que se possa escrever um bom texto monográfico, devemos estar atentos, vamos nessa, ao que é dito, isto é, devemos expressar através da escrita, de maneira ótima, tudo o que fizemos durante a realização do nosso estudo, da nossa pesquisa. Meu filho está fazendo mestrado, e nesse momento ele está escrevendo a dissertação. Fazendo mestrado em engenharia, em robótica. Aí ele diz assim, tem que escrever. Imagina, foi professor de português, né, em casa. Aí ele já fez os experimentos, tudo. E eu disse, olha, eu não sei o que tu está fazendo, tu fica com essa ansiedade. Por que tu não está escrevendo tudo o que tu fizeste? Ah, mas eu errei, porque eu não vou falar isso, não sei o quê. Sim, mas depois limpa. Tá certo? O teu orientador não mandou testar? Mandou. Então, tu dia tal, eu testei, eu fiz isso com isso. Sabe? E é isso aí, um diário. Depois tu vais fazer a seleção. Tá? Então, isso já nos acalma. A gente tem que ter a prática de ter tipo um caderninho ali, sabe? Bom, eu vou lá, agora há pouco a professora falava, bom, pode ser que vocês façam entrevistas, né? Então, depois que aplicar o instrumento, sentem-se um pouquinho com vocês e contem isso. Olha, hoje foi o dia que eu fui, eu cheguei, eu percebi isso, percebi aquilo. Ah, mas isso é um texto que vai entrar para a minha monografia? Não, a monografia é de vocês, sem ter autoria. Se vai entrar ou não, isso é uma outra questão. Mas vocês têm é que a prática do relatar facilita esse trabalho enormemente, certo? Muito bem, seguindo, então, ao que é dito e a como é dito, isso é, devemos respeitar a forma estipulada para registrar nas páginas brancas de susto a nossa experiência científica. Partindo desse ponto de vista, essa apresentação vai se organizar, então, da seguinte forma. Vamos lá? Condensando a nebulosa, primeira parte. Tá? Ou, o que temos a dizer acerca da nossa pesquisa? Que é uma parte breve, porque eu já fiz a introdução. E a segunda é respeitando os limites do dito. Como dizer corretamente o que queremos dizer por meio de um texto acadêmico, certo? A nebulosa você já sabe a que eu me refiro, certo? Agora está claro. Então, vamos nessa. O que significa isso? Qual é a pergunta aqui? O que temos a dizer acerca da nossa pesquisa, né? E é a organização do nosso pensamento. Nessa parte, a questão-chave é como organizar as minhas ideias acerca do estudo, pesquisa que eu realizei, ou que eu estou realizando. Tá? Vamos lá, vamos aprender, então, um pouquinho com Grice de novo. Com relação ao dito, ele diz que em nossas interações devemos indicar a quantidade de informação a ser fornecida, expressar a veracidade dos fatos e dizer só o que é importante. Vamos sair do escrito e vir para a vida real, na fala, no sentido de que eu não tenho mais o leitor, eu tenho o leitor presente, né? Que é o meu ouvinte. Vocês gostam de conversar com algumas pessoas, certo? E com outras vocês não gostam de conversar. Sim? Porque se alguém me disser, não, eu gosto de conversar com todo mundo, eu me ajoelho agora. Porque eu estou diante de um santo. Sim ou não, pessoal? Sim. E por quê? Por que com alguns nós temos prazer de conversar e com outros nós não temos? Aquela pessoa que fala demais, que não ouve o outro, ela cansa a gente, não é verdade? Sim. E aquela que não diz coisa com coisa? Vocês conhecem essa? Que larga um sujeito, mas não fecha o raciocínio?
Eu saio dessas pessoas, eu falo assim, tudo bom te ver, já vou indo. E a pessoa segue falando. Né? Bom, e isso tem a ver com o princípio conversacional. As máximas que determinam esse princípio não estão sendo respeitadas. Essa pessoa que fala sem parar, ela está dando informações que não são relevantes para mim. Certo? Mas ela fala pela necessidade e angústia dela, mas não numa interação comigo, ela não está interagindo comigo. E no texto acadêmico é a mesma coisa. Tem pessoas, se vocês forem ler, vocês vão se tornar leitores proficientes em textos acadêmicos, vocês vão verificar que, em alguns casos, existe uma explicação longa, que a gente até esquece o que era mesmo o problema da pesquisa. Certo? Entenderam? Muito bem. Então, vamos lá. Então, ele diz, primeiro, a gente dizer importante, o que é importante significa falar em quantidade. Então, vamos lá. 1. Faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto é requerido, nem mais, nem menos. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido. Parece tautológica, mas ela não é tautológica, ou seja, não se está dizendo a mesma coisa. Quando tu fazes ela tão informativa quanto, é que todas as informações necessárias lá estão. Certo? Agora, também não adianta eu colocar as informações necessárias e uma série de adendos que despertam no meu leitor o quê? Uma fuga. Ele não se prende ao eixo central do meu trabalho.